São da igreja com a paz do Senhor. Now I should proceed in English, huh? What do you mean? You need someone to interpret for Jordan. Do you understand Português? Jordan. I can go along with you. I can't really have a conversation. Vamos nós então aqui a nossa lição de hoje, Deuteronômio capítulo 30, e a nossa lição de hoje nós vamos estudar um capítulo importante dentro da nossa sequência de estudos em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro que tem nos dado muitas instruções e hoje o nosso tema importante, a lição de hoje é sobre a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Dentro da nossa introdução, sempre nós damos um panorama daquilo que nós vamos abordar no nosso estudo de hoje. E então, esse capítulo de Deuteronômio é um capítulo que fala a respeito de uma possível, quando a gente fala possível, né? Nós estamos vendo Moisés falando dentro de uma visão periférica cognitiva que é comum aos profetas, né? Vê o futuro, já descreveu o período de desterro, de exílio, e agora nós estamos vendo que ele vai falar também a respeito da volta do exílio e qual o caminho para voltar do desterro, do exílio. Né? Quando eles, como eles estão do lado de cá, ainda do Jordão, então eles vão atravessar para entrar na Terra Prometida e já se vê a possibilidade de eles transgredirem a lei do Senhor e, por conseguinte, sofrerem as sanções negativas do pacto. Então, a lição de hoje mostra um caminho de volta. Eles têm a possibilidade de voltar. Há toda uma possibilidade de eles voltarem dessa situação em que eles estão e eles terem condições de regressar e fazer com que as promessas de Deus se cumpram novamente na vida deles. Nós vamos ver aspectos muito importantes que nós já apontamos em lições anteriores, principalmente quando nós vimos lá no capítulo 9. Há uma promessa de Deus aqui, é uma promessa que tem um alcance muito maior, porque o alcance ele vai, de fato, projetar a realidade que vai acontecer no Novo Testamento, na entrada do novo pacto. Então, a promessa que está dentro desse capítulo, que eu já apontei para vocês, olha, preste atenção no que Moisés vai dizer no capítulo 30. E hoje, no capítulo 30, Moisés vai dizer algo que é importante, e isso vai ter cumprimento nos nossos tempos, no tempo do Novo Testamento. Então, quando nós vimos no capítulo que fala a respeito da circuncisão do coração, quando Deus manda que eles circuncidem o coração, nós mostramos para vocês que há uma impossibilidade devido à queda, pelo fato de eles terem caído com os nossos primeiros pais. Então, tudo aquilo que está apontando a lei, o mandamento da lei, é santo, justo e bom, tá? Tem toda a possibilidade de formar uma nação perfeita, próspera e abençoada. Contudo, a queda trouxe um elemento que é o elemento que vai de encontro, vai contra essas promessas. E é exatamente aquilo que está dentro deles, aquilo que está no interior deles, que vai trabalhar na direção oposta do cumprimento das sanções positivas do pacto, que são as bênçãos. Daí, é interessante que Deus deixa um remédio provisório dentro do pacto da lei, que é o sacrifício. Tá? Os sacrifícios, eles são exatamente para que se possa manter, né, pelo menos em nível de tensão, para que se possa manter esta relação de Israel até chegar o tempo do cumprimento daquilo para o que os sacrifícios da lei apontavam, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ver uma lição que é muito importante, e essas promessas de Deus que falam a respeito da misericórdia que Ele manifestaria àqueles que se arrependessem, elas podem nos instruir também hoje pelo fato de que o arrependimento é algo muito importante na vida de todos nós.
Quando se faz algo que está contra a vontade de Deus, reconhecer aquilo que se faz de errado, confessar aquilo que se faz de errado e mudar. Conversão vem logo após o arrependimento. Mudar de posição, mudar de caminho. Então isso é muito importante. Então é exatamente isso que Deus está apontando para eles aqui. Então essa lição vai ter um desdobramento muito prático na nossa própria vida. Como nós sempre fazemos, já vamos aqui dar uma olhada no nosso foco e desenvolvimento para vermos a estrutura do capítulo. E em foco e desenvolvimento nós temos aqui o seguinte: nos versículos 1 a 10 nós temos aqui 3 seções, são elas E, F e G, segundo o Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Na parte que começa aqui o capítulo 30, nós temos que Javé soberanamente adverte Israel de seu futuro fracasso, mas promete plena restauração após arrependimento e disciplina. Os versículos 1 ao 10. A segunda parte, nós vamos falar sobre Israel encorajado a obedecer aos mandamentos de Javé, pois o que ele exige não está acima da sua capacidade de obter ou perceber. E na última parte do capítulo nós vamos ter uma exortação, a exortação final, à luz da importante escolha apresentada pela aliança, foi para que escolhessem a vida. Então, este capítulo é muito importante porque vai lidar com a questão das bênçãos e das maldições pactuais, são as sanções positivas e negativas do pacto. E o ponto-chave para nós entendermos esta lição é que, quando nós vimos lá atrás, estudamos mais atrás, nós vimos que não foi por mérito que Deus escolheu a nação de Israel. Isso ficou bem claro, eles não eram melhores do que os cananeus. Pela luz que possuíam, já estavam se comportando de um modo até pior, porque quanto mais luz nós temos, maior responsabilidade também nós temos. Quanto mais nós sabemos, mais rigoroso é até mesmo o tratamento de Deus para conosco. Então, a nação de Israel não foi escolhida porque eles eram bons, porque eles eram os tais, não. Deus os escolheu por graça, pura graça, misericórdia, porque os amou e os elegeu. Isso aí está condicionado ao beneplácito divino. Deus faz todas as coisas segundo a sua boa vontade. Tá? Agora, o que acontece nessa questão da escolha é que essa escolha para que Israel agora entre na terra prometida não assegura a eles que eles vão desfrutar do máximo daquela terra. Por quê? Porque temos um condicionante. E qual é o condicionante? O condicionante é a escolha que eles fizerem. Se eles escolherem o pacto, a obediência à voz de Deus, a obediência àquilo que Deus entrou em aliança com eles, então eles vão ser prósperos naquela terra, abençoados, e vão prosseguir uma vida, né, que todo mundo quer. Uma vida muito, mas muito abençoada, uma vida muito marcada pelas bênçãos do pacto. Né? Agora, do contrário, tudo aquilo, né, que vem em uma escala bem maior, bem, né, abundante das maldições, tudo aquilo está também apontando para eles. Então eles estão ali, por um lado, eles têm a bênção de Deus, né, e por outro lado, a maldição. Eles têm que escolher. Então a bênção está aqui do lado direito, sempre bênção do lado direito, né? E a maldição está do lado esquerdo. Então tem um monte e tem o outro. Tudo foi pronunciado e aí eles deram um amém. Agora, o que deve acontecer para que eles desfrutem da bênção de Deus? Então, essa lição é importante porque se houver o fracasso, né, isso é muito semelhante àquilo que João disse, né? Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, tá? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Tá? O que não implica que todas as pessoas do mundo vão desfrutar do privilégio da aplicação da expiação de Cristo. Tá? Ela é definida, ela tem
aqueles sobre quem Deus vai aplicar. Porque se fosse todo mundo usufruir a expiação de Cristo, ela tem essa, do ponto de vista da possibilidade, ela pode redimir todo mundo, mas ela só será aplicada, está sendo e será aplicada àqueles que Deus elegeu para que desfrutem disso. Por isso que Jesus, naquele momento ali, da ceia, ele diz que o sangue dele foi derramado por muitos, e não por todos. Se ele fosse derramar o sangue por todos, todos seriam salvos. Então isso é importante. Bem, prosseguindo aqui então a nossa lição, vamos à primeira pergunta, que é a seguinte: o que Deus estabeleceu como um meio de escape para os israelitas serem livres das maldições e do cativeiro para o qual seriam levados? Aqui é caso eles quebrassem a aliança, eles seriam levados para o cativeiro. Vamos lá. NA. E a nossa Hebrew Bible aqui. Nós vamos ver logo de início que nós temos aqui os versículos 1 e 2, versículos 1 e 2, quando estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno. Então aqui vocês veem que temos uma condicional. Se. Se. Isso é importante. Esse quando aqui vai abrir o espaço para dizer o momento do futuro, e depois, se vocês se lembrarem, que Deus tinha falado isso antes, que tinham as sanções positivas e as sanções negativas do pacto, e eles agora estiverem sendo vítimas das sanções negativas do pacto, se eles se lembrassem disso dentre as nações para as quais o Senhor os tivesse lançado, e voltassem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, e essa volta deveria ser de que maneira? Qual é aqui o modo que essa volta deveria acontecer? De todo o seu coração, e de toda a sua alma, ou seja, de toda a mente de vocês, de todo o seu desejo, Então isso acontecesse com eles e com os seus filhos, e derem ouvidos à sua voz, segundo o que hoje lhes ordeno. Então, aí a próxima pergunta: qual a primeira coisa que o Senhor prometeu fazer a Israel quando houvesse neles arrependimento, estando eles em cativeiro distante de sua terra? Versículos 3 ao 5. Então, o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês. Então aqui há uma promessa de mudança daquela condição em que eles estão. O Senhor mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Então aqui há uma promessa de que se eles fossem para uma terra, desterrados já daquela terra que manda leite e mel, que eles nem entraram lá ainda, eles ainda nem entraram lá, mas pelo fato de eles estarem nessa possibilidade, Moisés está aqui, obviamente, vendo pela visão periférica cognitiva que isso iria acontecer, então está dando aqui a porta de saída, e a porta de saída é exatamente essa, que eles se arrependessem, se eles mudassem de mentalidade,
Tá? E agora, não, agora, peraí, nós estamos nessa situação aqui porque Deus falou que nós estaríamos nessa situação, se nós quebrássemos o pacto. Nós quebramos e fomos desterrados mesmo, conforme o Senhor falou. Então agora nós temos que mudar de posição, sair dessa condição. E o interessante é que vocês observem bem, que como nós já temos um conhecimento da história futura, nós não estamos estudando esse texto condicionados ao tempo dele, porque nós já temos, né, a revelação progressiva mostrando que lá na frente isso aconteceu na vida deles, tanto depois do reino dividido, vocês veem que o reino do norte cai sobre a Síria e depois o reino do sul também cai sobre Nabucodonosor, lá Judá cai sobre Nabucodonosor, imperador de Babilônia. Então, a visão que a gente tem é que a misericórdia de Deus, quando opera naquele momento histórico, antes do cativeiro, ainda dá muitas advertências através de quem? Através de quem Deus adverte o povo de Israel, antes de eles irem para o cativeiro. Quem eram as vozes de Deus para poder alertá-los e mostrar que eles estavam quebrando a aliança e estavam correndo risco, e Deus já tinha determinado, se eles não mudassem de comportamento, se eles iriam para o cativeiro. Quem eram os porta-vozes de Deus nesse período? Os profetas de Deus, né? Somente quando você vê Jeremias, você vê Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Ezequiel já é um profeta que já está dentro do cativeiro. Então essas vozes que ali atuavam sempre de acordo com que paradigma? A lei. Tá? Então o parâmetro que eles tinham lá, para que eles pudessem aferir o quanto eles estavam distantes de Deus, era a lei de Deus. Tá? Então, aqui nós estamos vendo que Deus está mostrando que essas coisas irão acontecer, mas está mostrando uma porta de escape, está mostrando uma porta de saída. Né? E a única porta de saída para as sanções negativas do pacto é o arrependimento. Né? É o reconhecimento do erro, é o reconhecimento de que aquilo que foi feito, né, estava fora da vontade de Deus, e aí então Deus, vendo o arrependimento, vendo a mudança de comportamento, vendo a mudança de posição, o Senhor então age, e está aqui já a promessa de que Deus iria, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, o seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse, e fará bem a vocês, e os multiplicará mais do que aos seus pais. Então aqui nós temos esta promessa de Deus, a possibilidade de restauração, tá? E esta restauração ocorre decorrente de quê? O que é que deve acontecer na vida do povo de Israel para que eles experimentem esta ação de Deus em favor deles? Conserto, arrependimento dos erros e decidirem voltar atrás e se moldarem novamente à voz de Deus, à vontade revelada de Deus. Está claro até aí? Tranquilo? Está dando para entender? Isso é muito importante porque esse paradigma aqui funciona na vida de todos nós hoje também, né? Porque o que precede esses tempos gloriosos da restauração de tudo, né? Quando se fala em restauração de tudo, é um processo que vai até a consumação. Tá? Mas quais são os elementos básicos para que a restauração aconteça? Na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, de modo geral, hoje, tem dois verbos que também são usados, que estão em consonância com isso que está aqui. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tá? Então, os tempos de refrigério pela presença do Senhor, eles têm que ser precedidos por dois movimentos. O primeiro, o de arrependimento, e o segundo, de conversão. Arrependimento é quando reconhece que nós estávamos fazendo estava errado. E a conversão é, vamos agora fazer certo, voltar para Deus.
É exatamente isso que está aqui. É o mesmo paradigma. Esta mudança só ocorre se houver reconhecimento dos erros e uma volta. Tá? Porque quando a nação quebrasse o pacto, de modo a não considerar aquilo que Deus tinha falado, e andasse nessa condição, o que já estava prometido vir sobre eles? As sanções positivas ou negativas do pacto? Pode responder, gente. Mostra que vocês estão aqui. Ia haver coisas negativas ou positivas? Hein? Negativas. Se eles quebrassem a aliança, se eles quebrassem o pacto, iam vir as sanções negativas do pacto. Todas aquelas maldições viriam sobre eles. Tá? É exatamente quando nós vemos que esse princípio de arrependimento, perdão e conversão, né, são elementos que estão ali, arrependimento, conversão e perdão, tá? Esse paradigma, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o arrependimento, conversão, leva ao perdão dos pecados. Então, quando essa nação entra numa condição que abandona os princípios de Deus e que anda na contramão da vontade de Deus, eles estão, obviamente, já sob a sanção negativa do pacto. Vão sofrer o juízo de Deus. Tá? Vão sofrer o juízo de Deus. E isso mostra para nós que nós hoje estamos na mesma relação com Deus, e nós percebemos que quando alguém dentro da nova aliança também está numa condição em que erra contra Deus e persiste no erro e não se arrepende e não confessa o seu pecado, obviamente que aguarda ele é a disciplina de Deus. É a disciplina de Deus. Tá? E muitas das vezes Deus dá até oportunidade para poder se arrepender e dá tempo, sempre, né? Muitas das vezes não, sempre Deus dá tempo, dá advertências, mostra sinais e pontua, mas tudo depende muito de como, né, a pessoa entende a relação com Deus. O apóstolo Paulo diz que o pecado de alguns homens se manifestam precedendo o juízo. Ou seja, antes de ser julgado, já se manifestam. Outros se manifestam depois. Depois que o juízo acontece, é que vai ficar sabendo o que aconteceu. Né? Na nossa experiência pastoral, nós já tivemos muito disso. E a gente vê, já contei aqui para vocês na aula passada, a experiência triste que aconteceu quando o Senhor disse que alguém estava numa condição de contramão à vontade dele na nossa igreja, lá em Japeri, em Engenheiro Pedreira, e por não se arrependerem e não confessarem, o Senhor ceifou a vida de um e quase leva outro também, do casal. Então foi algo muito sério que aconteceu. Outra condição, nós tínhamos um jovem lá também da nossa igreja, e começou a se comportar de um modo que não tinha testemunho de crente. Então, teve um dia que ele teve a audácia de pegar uma jovem lá na igreja e dar um beijo nela, força lá no átrio da igreja. Chamamos ele para conversar, falamos com ele: rapaz, você veio de uma igreja e veio para cá, antes era preferível você ter ficado por lá, porque aqui o negócio é mais sério, essa igreja aqui é de Deus. Essa aqui é uma igreja que o Senhor Jesus é o cabeça dela. Então se toma cuidado, porque o negócio aqui não é brincadeira não. Do jeito que você está se comportando, trabalhando lá no trabalho, não dava testemunho de crente, andava de qualquer maneira, e paquerava todas as moças e mulheres que andavam dentro do ônibus, ele era trocador de ônibus, né? E até que um dia chegou um tempo em que Deus disse basta, né? Deus disse basta. Aí o pastor Valdir falou: olha, vamos resolver essa questão da seguinte forma, vamos orar, essa madrugada nós vamos orar, você ora lá na sua casa, eu oro na minha casa, e vamos entregar esse problema na mão do Senhor. Porque já avisamos, já advertimos e não tem mudança de comportamento. Assim fizemos. Acho que não deu nem uma semana. Estava lá no trabalho dele, lá dentro do ônibus, sentado no primeiro banco. O banco lá no Brasil tem sempre um banco na frente assim alto.
ele estava lá, o motorista, e me sentar, e veio um sujeito para assaltar o ônibus lá, e aconteceu, não sei, acho que já foi enviado lá para fazer aquilo, né? Já fui lá e já pegou ele ali, deu um monte de tiro nele, pronto, morreu jovem, como poderia ter sido evitado. Um mau comportamento, um mau testemunho, e o Senhor ceifou a vida dele. E outras experiências que a gente já teve, né, que mostram que a vida sem arrependimento e sem conversão, ela é um perigo, né? É um perigo, porque o que a gente faz, a gente paga aqui. A gente não leva para pagar do outro lado, a gente paga aqui, no presente, né? Então nós temos que ter muito cuidado também, porque nós hoje estamos na nova aliança, e a nova aliança não é de vida fácil, de vida como alguns pensam, né, que a graça é barata. Não, a graça não é barata, não. A graça custa mais caro ainda do que esse pessoal que estava vivendo no tempo da lei. É muito mais sério, né? Então a gente precisa ter muito, mas muito cuidado, e o caminho que Deus está dando aqui é exatamente o caminho do arrependimento. O arrependimento é a saída. O arrependimento é a porta de saída para não entrar na disciplina de Deus. E o tempo que Deus dá é exatamente o tempo necessário para que haja o arrependimento. E aqui nós vamos perceber que nesta lição, nós vamos vendo que o Senhor está lidando com um povo que vai entrar numa terra prometida, mas é uma terra que ela, por si só, ela é neutra. Assim como ela vomitou os moradores por causa dos seus pecados, se Israel fosse para lá, né, para cometer pecados também, que não fossem perdoados por Deus e se rebelassem contra a aliança, por certo eles sofreriam sanções mais terríveis, piores do que aquelas que aconteceram aquele povo que ali estava, né, porque eles eram portadores de uma luz da parte de Deus. Eles tinham conhecimento revelado, eles tinham uma missão, e a missão deles agora era ser luz para as nações, viverem de um modo que a sua relação com Deus servisse para ilustrar o que Deus queria daquelas nações. Então eles seriam uma nação próspera, uma nação abençoada, se eles se ativessem ao pacto e à aliança. Então aqui nós percebemos que Deus faz uma promessa: se acontecer disso, depois que vocês estiverem em terras distantes, vocês se arrependerem e voltarem atrás, então eu vou fazer com que vocês retornem, ainda que vocês estejam bem distantes deste lugar. É uma promessa que Deus faz, mas é condicionada a esses dois fatores: o arrependimento e uma conversão, uma volta. Não, agora nós estamos nessa condição porque quebramos o pacto, quebramos a aliança, mas agora nós estamos decididos a voltar para o Senhor e servir só a eles, porque o problema que eles vão enfrentar é exatamente a tendência daquelas mesmas nações que estavam ali, a idolatria. Tá? Então, essa nossa segunda pergunta fica respondida. Alguma pergunta, alguma observação que queiram fazer? Tá? Vamos aqui então à nossa terceira pergunta. O que Deus prometeu fazer no coração e na alma dos israelitas e de seus descendentes, e sobre quem viriam as maldições preditas para eles? Aí, nessa condição de retorno, o que nós vamos perceber aqui? O que Deus prometeu fazer no coração deles. Foi para isso aqui que eu falei que vocês atentassem. Olha, lá na frente, aqui vocês estão vendo o mandamento de Deus: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Tá? Agora, depois, o que acontece? Eu falei, preste atenção que lá na frente o Senhor vai prometer fazer isso. E é exatamente o verso 6 do capítulo 30. Aqui nós temos verso 6 e verso 8. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O que vocês percebem nesta promessa de Deus aqui? Essa promessa de Deus aqui é uma promessa fundamental, porque vai mostrar que eles estão, de fato,
lidando com Deus de um modo muito objetivo. O que significa lidar com Deus de um modo objetivo? Tudo que está acontecendo não está acontecendo no interior deles. Eles estão ouvindo vozes, relâmpagos, trovões, a voz de Deus, dando os 10 mandamentos, aquilo tudo, e estão naquele cenário envolvido, mas isso não está afetando o interior deles. E eles estavam com um grande problema. Qual o grande problema? A queda. A queda trouxe uma desestruturação em todos os instintos deles. Tudo apontava na direção contrária à vontade de Deus. Esta tendência que agora está devido à natureza caída dos nossos primeiros pais, que é herdada por Israel, faz com que os mandamentos de Deus não funcionem do jeito como Deus projeta. Então essa metáfora de circuncidar o coração, é uma metáfora muito interessante, porque ela vai ilustrar algo que é preciso que seja feito, tá? Mas é feito com base em quê? Com base numa ação divina. Se Deus não atuasse no coração deles, eles não teriam condições de fazer isso. E vocês observam bem que esta promessa, no seu alcance, ela ultrapassa até mesmo o tempo da nação de Israel. E ela vem se cumprir de fato no Novo Testamento. Como é que eu provo isso? Como é que vocês provam isso? Os profetas lá na frente vão falar a respeito disso, como o profeta Jeremias, por exemplo, né? O profeta Jeremias, ele vai falar sobre isso lá na frente, de um modo que vocês vão perceber que ele também projeta, ele pega assim, faz um rebate e joga para frente, dizendo aqui, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá? E aí, tem mais aqui. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades. Vamos aqui à referência. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então vocês observem bem que nessa época aqui, Jeremias, quando fala isso, fala sobre uma nova aliança que Deus promete. Tá? E essa aliança que Deus promete aqui, olha, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante de eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí diz que esta é a aliança que ele ia fazer, e essa aliança ia ter um caráter subjetivo. Tá? Agora, qual o autor do Novo Testamento que retoma isso? E diz que isso se cumpre no tempo do Novo Testamento, na nova aliança. Que essa nova aliança, na realidade, é a aliança que vai ser selada com o sangue do Filho de Deus. Quem é o autor? Hein? Hebreus capítulo 10, versículo 16. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Aqui nós temos
mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz aqui, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas aqui é Romanos, peraí, Hebreus. Jeremias. Hebreus, capítulo 10. Já acharam aí 10, 16? Acharam? Ninguém achou? Veio, pronto. Não, pode ver. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. E jamais lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais a poblação pelo pecado. Aí vocês observam bem o quê? Que o Senhor faz uma promessa lá atrás, tá? Aqui em Deuteronômio, tá? O Senhor faz uma promessa de circuncidar o coração deles. Jeremias, lá na frente, diz, olha, a nova aliança eu vou fazer com vocês. Diz que essa circuncisão do coração, ela vai acontecer numa nova aliança, quando Deus vai escrever no coração as suas leis e vai imprimir a sua vontade no coração. E logo em seguida o que acontece? A gente percebe que o escritor, os Hebreus, vai fazer exatamente o quê? Vai mostrar, olha, isso aí que foi predito lá atrás por Jeremias e que por sua vez foi antecipado por Moisés, está se cumprindo hoje. A nova aliança é essa feita através de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí o que objetivamente estava sendo prometido para Israel lá atrás era: circuncidem o coração de vocês. Algo que eles não conseguiram fazer, porque era algo que tinha que se fazer e só se houvesse uma atuação do Espírito de Deus. Lá na frente Deus diz, olha, eu vou circuncidar o coração de vocês. E Jeremias diz, isso vai acontecer numa nova aliança, não igual aquela que eu fiz quando os tirei do Egito, mas é uma nova aliança, projetando exatamente para esses tempos aqui, em que o escritor aos Hebreus, ele dá aqui, esse versículo 16 aqui, de aos Hebreus, tá? Ele vai exatamente mostrar que aquilo que Jeremias estava dizendo e que Moisés tinha dito lá atrás, se cumpre hoje na nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então, o que ocorre aqui? Nós vamos perceber que isso que está sendo prometido em Deuteronômio 30, versículo 6, é algo que Jeremias retoma e diz, ó, isso vai acontecer numa nova aliança. E é totalmente diferente. Por quê? Porque quando eles voltaram do cativeiro, essas promessas, na realidade, elas não se cumpriram totalmente na vida deles. E elas só tiveram cumprimento. Então a visão periférica cognitiva estava vendo o quê? Os dias do Novo Testamento. Tá? Então a circuncisão que hoje ocorre, né, é a circuncisão chamada por Paulo de a circuncisão de Cristo. E qual é o símbolo representativo dessa circuncisão de Cristo na nova aliança? Só perguntas básicas e simples que vocês, depois de me ouvirem esses anos todos, já... Aos Colossenses, fala sobre a circuncisão de Cristo. Aos Colossenses. E acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tá? Então agora, o que ocorre? Com
com esta mudança que Deus faz, com esta ação de Deus, a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, não sei se é o capítulo 3, é isso mesmo? 3, Colossenses 3. Nós vamos ver que tudo isso aí está sendo um tipo do que de fato iria acontecer no Novo Testamento. Então, o antítipo está no Novo Testamento. Acharam aí? Pode ler, pastor, para nós. Dá um pouco versículo? Deixa eu ver. Acho que é o capítulo 3. 3 ou 2, deixa eu ver. Fala sobre a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele, que agora vos salva. Não, acho que é o capítulo 2. Vamos ver se é o 2. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Capítulo 2. Então, o que se cumpre em Cristo? Também nele estáis aperfeiçoados. Tá? Capítulo 2, versículo 10. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele, em quem? Em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então vocês observem bem aqui, que nós temos que uma circuncisão que hoje se aplica a todo o corpo de Cristo, tanto a parte masculina como a parte feminina. Vocês lembram que na antiga aliança, quem eram os que eram circuncidados? Os meninos, né? Há 8 dias eles eram circuncidados, só os meninos, tá? Agora aqui o que acontece? Essa nossa identificação com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição, faz com que nós participemos dessa nova circuncisão, que agora o que lá naquela velha aliança estava reservado apenas para os moços, para os meninos, né, que eram circuncidados, agora para os homens também, porque alguns casos aconteceu de circuncisão de pessoas adultas, como Abraão, o patriarca que recebeu a promessa da circuncisão, também já era adulto. Tá? E o que é essa circuncisão de Cristo? Aí ele vai dizer aqui, tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo. Aí eu perguntei, qual é o símbolo? Tá? O símbolo que representa exteriormente essa circuncisão de Cristo. O batismo. Tá? O batismo é que vai ser ele vai simbolizar a nossa identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e também a sua ascensão aos lugares celestiais. Tá? Então, mostra que nós estamos nessa relação. E é essa relação com Cristo que faz com que nós, a partir dela, né, ela é desencadeada quando o Espírito Santo ele atua em nós aplicando a redenção. Está claro? Deu para entender? E aí ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí esse estado que era característico de todos aqueles, né, que estão sem Cristo, né, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, né? Há poucos dias eu estava explicando para alguns assembleanos, amigos meus, né, que o que significa estar morto em delito e pecado. Eu falei, estar morto em delitos e pecados é realmente morto. Tá? Não é supostamente tendo um pouquinho de vida ainda. Porque eles pensam que o morto ainda tem vida para dizer, eu aceitei Jesus. Né? Morto, na realidade, não tem condição de fazer nada por si próprio. Ele precisa de um milagre. O milagre é a ressurreição. Aí expliquei ali, Efésios capítulo 2 até o versículo 10, do 1 ao 10, para ver se dava para eles entenderem, mas é bem difícil eles entenderem o que é uma pessoa morta. Nem vendo uma pessoa morta, eu ilustrei. Veja Lázaro, né? Lázaro estava morto ali. Então, o que ele podia fazer por si mesmo? Nada. Só conseguiu sair daquele estado de morte quando Jesus foi lá e falou, Lázaro, sai para fora. Assim também todos nós estamos mortos em delitos e pecados, estamos na nossa sepultura espiritual.
Só saímos dela quando Jesus diz, tenha vida. Aí nós, ressurgimos e ressuscitamos. Então essas metáforas que são usadas aqui, né, você pensa que é catalepsia, né? É uma morte aparente. Né? Mas não é catalepsia não. Vê aí, Tiago, o que significa catalepsia? Né? Alguns disseram que Lázaro teve uma catalepsia, uma morte aparente. Não, teve morto mesmo. Então, a ressurreição, é aí que você vai ver que o batismo vai representar essa nossa identificação com Cristo na sua morte, conforme Romanos 6, a identificação no seu sepultamento e a identificação na sua ressurreição. E quem ressurge é porque estava, como diz aqui, estáveis vós mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui há um contraste entre aquela circuncisão do primeiro pacto. A circuncisão do segundo pacto, ela é eficaz por quê? Porque aqui, vejam bem, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Deu para captar? Então, qual é a diferença daquilo que está acontecendo com Israel? Eles estão recebendo a promessa de receberem uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa para eles desfrutarem de tudo de bom, tá? Mas eles têm um problema. Esse problema só vai ser resolvido mesmo, nem com o cativeiro esse problema foi resolvido. Ele só vai ser resolvido quando Jesus vem para poder, de fato, mostrar que aquilo que Deus prometeu de circuncidar o prepúcio do coração deles, agora Deus está fazendo em Cristo Jesus. E é algo que se estende tanto a homens quanto a mulheres que estejam em Cristo. A identificação de Cristo, nossa, né, com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e a ascensão dos lugares celestiais, né, é exatamente o que o apóstolo Paulo chama aqui de a circuncisão de Cristo. Então é essa que é efetiva, é essa que dá resultados, porque ela é operada subjetivamente. É aquilo que o profeta disse: escreverei as minhas leis no seu coração, e nenhum vai precisar ensinar ao outro, dizer, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então, nessa nova aliança, nessa nova relação, cada um individualmente tem o seu conhecimento pessoal com Deus. E isso é um caminho que se abre, e Moisés anelou que isso acontecesse com os israelitas no Antigo Pacto. Ok? Deu para entender bem a diferença de uma coisa e outra? Bem explicado? Bem entendido? E aí, Mamute? Entendeu? Lucileia, entendeu? Bem? Sara e Sarinha, entenderam bem? Tá, então essa é a diferença. E agora essa diferença, quando o Senhor atua no nosso coração, atua no nosso interior, então é isso que faz a diferença entre nós, tá? Entre nós e os que estão fora de Cristo. Os que estão fora de Cristo estão vivendo, como Jesus disse, numa necrópole. Né? Então, quando foi feito um convite para alguém seguir a Jesus, ele disse: eu tenho que sepultar meu pai. Ele falou: não, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, o mundo, aqueles que estão sem Cristo estão na realidade vivendo no vale da sombra da morte. Eles estão numa necrópole, só saem dessa necrópole quando Jesus ressuscita. Aí nós somos os porta-vozes, assim como Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Hoje nós, com a pregação do Evangelho, nós convidamos esses mortos espirituais para saírem das suas sepulturas. E quando Jesus fala através de nós, e eles ouvem a voz de Jesus, então eles saem das suas sepulturas e vêm para a vida. Então, nesse mundo nós temos duas cidades. Temos a cidade da vida e temos a necrópole, que é o mundo todo sem Cristo. Só a igreja que está vivendo, de fato, e é o que Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E todos aqueles que creem em mim, disse Jesus mais na frente, no Evangelho de João, diz que aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, vê lá na parte em que ele fala sobre Lázaro, né? Ele fala, eu queria citar o versículo, fala para Lázaro, né? Ele fala sobre Lázaro, né? E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Tem essa frase aí, que é importante. Está no Evangelho de João, capítulo 10. Achou aí, Tiago?
que diz aí? É uma promessa que exatamente atinge a igreja. A igreja hoje é a única viva no planeta Terra. Se tem vida nesse planeta, vida que realmente é vida considerada do ponto de vista de Deus, só a igreja tem. O restante está tudo morto, né? Eu quero sepultar meu pai. Não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, está falando sobre duas mortes, os mortos espirituais, que ali vão sepultar os mortos físicos. Tá? Mas aí, João, capítulo. Verso? Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que há de. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí, exatamente. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, já saí desse estado de morte para o estado de vida. E todo aquele que vive, ou seja, já saiu do estado de morte espiritual, vive e crê em mim, o que ele diz? Nunca morrerá. Ou seja, nunca mais sofremos a morte. Quando nós sofremos a morte física, ela na realidade não é morte, porque a gente simplesmente sai de um domínio para o outro, mas continuamos vivos. Só quem vai sofrer, o ímpio vive, nasce morto, vive morto e morre morto. E quando ressuscita é para morrer de novo. Que é a segunda morte, né? Que é o lançamento no lago de fogo. Então a jornada dele é só no reino da morte, na necrópole. Tá? Ele nasce morto, cresce, vive morto, morre morto. E depois quando ressuscita é para morrer de novo. Que situação tremenda, né? Agora quem passou pela primeira ressurreição, quem ressurge de Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e já crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, nunca a morte nos afeta. A nossa morte aqui, física, ela é simplesmente uma transição para nós sairmos do reino que estamos agora reinando com Jesus no reino do lado de cá, e a gente vai reinar do lado de lá. Só uma pincelada aí em Apocalipse 20, conforme nós já estudamos. Tá? Então isso é tremendo. Ok, deu para ter um panorama muito interessante, como isso tudo aqui que está apontando para eles como sendo algo ideal, na realidade só se cumpre no Novo Testamento. Então o nosso privilégio é muito grande e a nossa responsabilidade também é muito grande, não é? Porque nós já estamos nessa fase, né? Nessa fase de relação com Deus. E aí então vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E diz aqui, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, é a cruz de Cristo, tá? É a cruz de Cristo que significa a queda de Satanás, a queda do adversário, a queda e a quebra dos poderes do maligno, onde ele agora está totalmente amordaçado, né? A ação dele está restrita, né? Então todos aqueles que são eleitos de Deus, todos aqueles que são escolhidos de Deus, hoje podem ouvir o Evangelho e sair do domínio dele, tá? Do príncipe deste mundo. Pode sair. Por quê? Porque Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então agora o adversário está com poder restrito. É por isso que nós vamos perceber que há uma necessidade de a igreja entender esse aspecto da sua missão, porque a missão dela é exatamente anunciar para aqueles que estão em trevas, para que eles saiam das trevas e venham para a luz, e venham para Cristo. Agora, como nós não sabemos quem são aqueles que estão escolhidos por Deus para ouvirem e aceitarem a mensagem do Evangelho, então, como nós não temos essa capacidade, graças a Deus, né? Isso está reservado para Deus, então o nosso dever é pregar o Evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. E aquele que é de Deus, que é eleito de Deus, que é escolhido de Deus, vai ouvir a mensagem e no tempo certo o Senhor
o tira das trevas, o tira do reino da morte e traz para o reino da vida em Cristo Jesus. Tá? Deu para observar como é importante fazer esse paralelo do lá e do cá? Né? Então aqui, a próxima, essa promessa aqui, vocês viram que a visão periférica cognitiva aqui está apontando na realidade para o Novo Testamento. Né? Hoje nós temos vida. Então dizer aqui, ó, quando essa última palavra então aqui, essa frase é sintomática, para que vocês tenham vida. Aí vocês vão lembrar de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá? Então olha só para onde está apontando. O Senhor, o seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. Então vocês podem observar, por um lado, que todos aqueles que infligiram sofrimentos ao povo de Deus também sofreram. A Síria sofreu, a Síria foi usada, como o profeta Isaías disse, como a vara da ira de Deus. Mas depois veio alguém que dominou a Síria. E o imperador assírio, os reis assírios sofreram as suas devidas punições. Tá? Depois, vocês vão ver na sequência, veio o Império Babilônico. O Império Babilônico é usado para levar o povo para o cativeiro. Na época em que o Império Medo-Persa assume, Ciro vai e é usado por Deus para mandar o povo de volta. Mas o povo, o Império Babilônico, no reinado lá do filho, né, do neto do Nabucodonosor, ele acaba, Belsazar, acaba sofrendo a punição. Então, é sempre assim, tá? É sempre assim. É exatamente o que está pronunciado aqui. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Essa promessa, ela se cumpre hoje no Novo Testamento, com a vinda de Jesus. Porque aí Jesus vem resolver um problema que naquele tempo eles tinham, que era o problema da sua natureza pecaminosa não regenerada. E aí, sem o Espírito de Deus, eles não tinham condição de isso aí acontecer. Ezequiel também fala sobre isso. O profeta Ezequiel fala também sobre essa transformação, sobre aquilo que Deus iria derramar o seu Espírito, ia fazer uma transformação, uma mudança. Tudo isso aqui está apontando para essa operação de Deus na nossa vida, e hoje a nossa responsabilidade é muito maior. Porque hoje, a realidade simbolizada hoje está concretizada na nossa vida. Para eles eram simplesmente sombras. Nós hoje estamos desfrutando da realidade. Então, a responsabilidade aumenta. Próxima pergunta. Quais as coisas boas que o Senhor disse que faria aos israelitas, mais do que fez a seus pais, e o que eles teriam de fazer para isso acontecer? Versículos 9 e 10 diz assim: E o Senhor, o seu Deus, dará a vocês abundância em tudo que fizerem, no fruto do ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Tá? Então, essa promessa aqui, ela é uma promessa que vai fazer com que, se isso acontecesse na vida deles, o Senhor ia fazer o quê? Ia restaurá-los. Observa bem que até a restauração que ocorre depois da vinda do cativeiro babilônico é uma restauração que não atinge a plenitude das bênçãos que Deus promete para eles. Porque logo em seguida já vem um outro domínio sobre eles e isso vai pelos séculos afora. Na época de Jesus eles estavam subjugados sobre os romanos, veio o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano. Né? E esse domínio se estendeu, agora que em 1948, que Israel de fato, né, volta a ser nação. Tá? Mas do ponto de vista nacional, vocês observam que isso aí é uma promessa que está assim na realidade para se cumprir na vida da igreja. E aí a gente faz uma pergunta. Bem, as sanções pactuais positivas, elas são prometidas para quem então tem o seu coração transformado, que se converte ao Senhor de todo o seu coração para obedecer
à vontade de Deus. Ora, isso se cumpre em nós porque Jesus comprou isso para nós. Aí a pergunta que se faz: toda essa prosperidade que Deus promete a Israel, ela está também prometida à igreja? Todos na igreja vão ser ricos? Uma pergunta interessante, importante. Pensa e responda. Todos vão ser ricos? Espiritualmente, sim. As riquezas, então aí a gente vai começar a dividir os dois domínios, né? E isso é importante porque foi feita essa pergunta, fizeram essa pergunta, eu até trouxe aqui uma parte aqui, deixa eu ver, aqui. A lista de bênçãos que Deus promete a Israel é uma lista extraordinária, né? A nação será elevada, olha aqui, só um resumo das bênçãos. A nação será elevada acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre eles e os alcançarão. As bênçãos estarão por toda a parte, na cidade, no campo. Seus úteros, suas plantas, seus rebanhos frutificarão. Isso é repetido lá na frente. Seu trabalho em casa, com cesto, amassadeira, fazer pão, será abençoado. Eles serão abençoados quando entrarem e quando saírem. Seus inimigos serão derrotados e dispersos enquanto fogem. Deus ordena a bênção sobre eles em seus celeiros, em tudo que realizam. Deus os abençoará na terra que está dando, e Deus os estabelecerá como um povo santo para si. As outras nações verão que são chamadas, verão que eles são chamados pelo nome de Deus e terão medo deles. Abundarão em prosperidade com o fruto de seu ventre, sua terra, o seu gado. Isso foi mencionado antes no verso 4. Também os abençoará com chuva abundante. Prosperidade econômica. Eles emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado. E por fim, Deus fará para eles, falar deles cabeça e não cauda. E eles só estarão por cima e não por baixo. Aí é uma lista, né, bem abrangente aqui, mostrando tudo que Deus iria, que estava prometendo para Israel. Bem, ora, se nós agora somos herdeiros do pacto, nós agora estamos herdando isso da parte de Jesus Cristo. Então, essas bênçãos se aplicam a todos nós? É uma pergunta importante que se faz. A primeira coisa que deve ser apontada, como o pastor Diego falou ali, de um modo geral, todos nós fomos enriquecidos com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Agora, isso não implica, como os teólogos da teoria da prosperidade implicam, que às vezes pregam isso: você será cabeça e nunca será por cauda, aí prega lá, né, essa teologia da prosperidade. Vocês estão rindo? Mas não sei não. Né? E então, o que acontece? Aí eles preconizam, né, não vou dizer nem que pregam, eles preconizam o fato de que, com base na nossa relação com Cristo, todos os crentes vão ser ricos. Todos os crentes vão ser milionários. Todos os crentes têm que ter até terreno na lua, se for preciso, fazer um foguetinho para ir para lá, de vez em quando, passar as férias. Mas essa promessa aí é lá na terra prometida. Aqui, essa promessa que Deus faz para Israel na terra prometida. A nossa terra prometida está... Agora nós temos uma promessa. Né? E a nossa promessa não está condicionada aqui. Mas isso é interessante. A prosperidade está garantida hoje. O Agite Fernando, né? O Agite Fernando, ele comenta essa parte aí. Ele diz: os defensores da teologia da prosperidade usam passagem como esta para afirmar que podemos hoje esperar o tipo de prosperidade descrito aqui. Na verdade, a prosperidade é um tema-chave nesta passagem. O versículo 11 diz: e o Senhor vos fará abundar em prosperidade. No entanto, devemos nos lembrar de duas coisas. Primeiro, essas promessas são para uma nação justa sob a velha aliança. Tá? Em segundo lugar, enquanto o princípio da prosperidade para o obediente é aplicado em algumas passagens a indivíduos sob a nova aliança, outras passagens mostram que o caminho para a prosperidade pode, às vezes, ser por meio de privação e sofrimento. Então, muda totalmente o paradigma, né, no Novo Testamento. Na verdade, vemos isso em muitos casos também com indivíduos sob a antiga aliança. Você vê no capítulo 73 do Salmo, e também no livro de Jó, né,
Aqui os justos lutam com a sua aparente falta de prosperidade e até se perguntam se Deus os abandonou. Foi a crise de Asaf, né? E olhei para a prosperidade dos ímpios e fiquei perturbado. Eles não têm dificuldade, nada, tudo o que eles fazem é tudo fácil. E eu que sou servo de Deus, que sou fiel, passo privação. Se eu penso em fazer o mal, o Senhor já está me fustigando, já está com um chicote em cima de mim. Aí Asaf entrou em pânico. Quando ele entra no templo, diz o texto lá de Salmos, e ele entrou e Deus abriu a janelinha do entendimento dele, que ele se considerou até como um animal. Do jeito que eu pensei, do jeito que eu falei, eu estava me comportando como um animal. Aí Deus abriu o horizonte dele para ele ver, de fato, o fim deles. E aí faz a pergunta sintomática: você quer a prosperidade que eles têm com o fim deles? Aí Asaf: não, bom é estar contigo. Opa, voltou ao aspecto da prosperidade espiritual. Então, o conceito de prosperidade no Antigo Testamento, de fato, é o conceito que está vinculado a simplesmente uma frase: próspero é aquele que Deus não deixa ter necessidade. Ou seja, tudo que nos é necessário, Deus nos provê. Isso é ser próspero segundo o Antigo Testamento. Tá? Agora, nós vamos ver que no Novo Testamento, ser rico é um privilégio pontual. É um privilégio pontual. O que eu quero dizer com privilégio pontual? Nem todos na igreja do Novo Testamento eram ricos. Se vocês observarem, o apóstolo Paulo vai mostrar que não são muitos, os de nobre nascimento, os intelectuais que são chamados. Ele diz ao contrário: Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas fracas para confundir as fortes, as vis para confundir as nobres. E então o apóstolo Paulo mostra que, embora não seja a maioria, mas tem pelo menos uma minoria que desfruta desse privilégio. E esse privilégio vem investido de responsabilidade. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Manda aos ricos que... Quem lembra? Timóteo, capítulo 6. Então, a igreja, todos vão ser ricos? Do ponto de vista de posses materiais? Não, a riqueza nossa é primariamente espiritual. Pode acontecer de trabalho, diligência e oportunidade, dar a oportunidade de a gente conseguir até ter algumas posses e bens e tudo mais. Mas mesmo o ter, ele implica numa grande responsabilidade, e é o que o apóstolo Paulo fala na epístola a Timóteo, capítulo 6. Achou? O que diz? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar. Então aí ele diz, não ponha o coração nas incertezas das riquezas, mas em Deus que nos dá todas as coisas. Então Deus pode escolher um ou outro e dar riquezas, ele pode fazer isso, ser rico não é pecado. Mas logo nesse trem aí, mais à frente, tem um outro vagão, que é o próximo, prossegue. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Olha aí, que façam bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Sejam comunicáveis. Ter acesso aberto. Percebem bem? Então, o que acontece? Mas, como o apóstolo Paulo ensina aí, de um modo muito claro, a prosperidade pode acontecer de prosperidade econômica, e virem pessoas ricas para a igreja, ou na igreja mesmo se tornarem ricas, mas a responsabilidade que o apóstolo Paulo coloca é exatamente essa daí. Para ser um rico diferente do que é no mundo. No mundo é aquilo, quanto mais tem, mais querem, O poder, a briga política hoje, você observa, tudo é em torno de quê? É a ganância no dinheiro. Eles não estão preocupados com o bem-estar da população, nada disso. O interesse deles é a ganância no dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro querem.
E esse espírito de ganância é que vai nortear, é o que está dominando a vida das pessoas sem Deus. Agora, na igreja, a igreja tem outros parâmetros que são totalmente diferentes. Os ricos são mandados a não colocar o coração na incerteza das riquezas, não é? Mas em Deus, que tudo nos dá abundantemente para que nós possamos gozar desses bens materiais e, ao mesmo tempo, gozarmos desses bens materiais e devemos fazer o quê? Quais são os 3 mandamentos implícitos aí que o apóstolo Paulo, explícitos, né? O apóstolo Paulo diz: repartir, é o último. Ser comunicável. Repartir igualmente e sejam comunicáveis. Não, Façam antes, bem. começa. Fazer, Façam bem. bem. Enriqueçam em boas obras. Enriqueçam em boas obras. Ou seja, o que Deus nos dá de recurso material, ele deve servir para nós enriquecermos de boas obras. E agirmos em favor dos menos favorecidos. De usarmos aquilo que Deus nos dá, que a gente pensa que é demais, não. Se Ele nos dá muito, é porque a gente pode enriquecer a muitos. Tá? É esse tipo de visão que a gente observa bem que nós vamos tendo, quando a gente vai começando a conhecer o que é o Evangelho, que está fora da vivência, praticamente, da igreja na Terra. Esse tipo de vivência aí que o apóstolo Paulo está dizendo, está praticamente fora da igreja na Terra. A igreja hoje vive isso. Nós estamos com ordem direta de Deus para fazer isso. Se tornar a igreja primitiva é exatamente isso, não ter ganância no nosso meio, né? Não termos essa visão, né? Essa ambição de quanto mais tem, mais quer, porque isso também causa um grande prejuízo, que o apóstolo Paulo fala aí, os que querem ser ricos, né? Existem pessoas que, pronto, elas vêm, né? Elas estão na igreja, mas daqui a pouco elas são dominadas por essa visão e esse espírito que está no mundo. É de um modo errado, né? Então o que acontece? Aí ele vai e o apóstolo Paulo diz o quê? Capítulo 6 aí. Aos que querem ser ricos, os que querem ser ricos, caem em muitas tentações. Aí, capítulo 6. Antes um pouquinho, parece que o apóstolo Paulo fala sobre isso aí. Os que querem ser ricos nesse mundo, caem em muitas tentações, em laços, em concupiscências loucas e nocivas que imergem os homens. Achou? Achei. Aham. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Observaram aí? O apóstolo Paulo fala aí? Por quê? Porque aí entra pelo caminho da cobiça, e ele diz mais aí, né? Pode ler o restante. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então observa bem que é o amor ao dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então nessa cobiça, diz ele aí, muitos se transpassaram. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé, perdeu totalmente o foco, totalmente o norte. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí o apóstolo Paulo fala, é como que então a questão toda é ter uma visão equilibrada, mostrando, se Deus nos dá a condição financeira avantajada, nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade é suprir aqueles que têm menos recursos. Tá? Agora, quando se olha a riqueza como um fim em si mesmo, sem nenhum propósito, e se ambiciona ter pelo ter, né, o que acontece? Aí entra nesse labirinto terrível, nessa areia movediça que o apóstolo Paulo está dizendo aí. Porque muitos, nessa cobiça, aí se torna uma cobiça. Pronto, aí já muda totalmente o foco, né? Se você quer ter para poder ser melhor, é uma coisa. Agora, se você quer ter simplesmente pelo ter, aí já muda totalmente de figura. Então é nessa cobiça que muitos se transpassaram, abandonaram a fé e se transpassaram a si mesmos. Agora, esse mal pode acontecer no nosso meio?
Este mal pode acontecer no nosso meio? Pode. Tanto pode acontecer que Deus disse que já tinha visto isso no nosso meio. Não é? Há muitos anos falando a respeito disso e mandando a gente fazer o quê? Isso que o apóstolo Paulo já nos mandou fazer lá atrás. Já tem séculos que o apóstolo Paulo disse isso, Deus simplesmente reiterou. Nós devemos repartir, nós devemos nos preocupar com aquilo que não tem, nós devemos procurar equilibrar. O que muito colheu não teve de mais, o que pouco colheu não teve de menos. Mas houve um equilíbrio, né? Aí, para que haja igualdade. Aí o apóstolo Paulo também vai falar a respeito disso. Tá? Então, a prosperidade, ela não é deste mundo, como o reino de Cristo também não é deste mundo. E é importante, quando nós temos essa visão, é uma visão que vai nos mostrar que tudo aquilo que é prometido para a nação de Israel, ali dentro daquele contexto específico, isso não significa que agora na nova aliança todo mundo vai ser rico. Então, essa teologia da prosperidade, ela é falsa. Tá? Agora, como nós falamos a princípio, a prosperidade, né? Aqui no chamado básico de Cristo no discipulado, registrado nos evangelhos sinóticos, ele prometeu aos seus seguidores vida, vitória e vindicação, em última análise, quando vier com os seus santos anjos. Aí sim, aí todo mundo vai ser rico. Né? Todo mundo vai ser rico. Aí sim, quando Jesus vier. A prosperidade eterna é assegurada para os fiéis seguidores de Cristo. Mas o caminho para a prosperidade pode ser de sofrimento e abnegação. Então, antes dessas promessas, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nas igrejas que pregam esse tal do Evangelho da Prosperidade, esse versículo não existe na Bíblia deles. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Também não existe na Bíblia deles. Só existe Deus te fará por cabeça e não por cauda. Naquele aspecto, né? Assim, né? Empolgado. Né? E o pessoal, só que depois, hoje em dia, você já viu o que esse sistema, na realidade, se propõe, né? Nosso Deus é já. Até o Salmo, distorce o Salmo 68, verso 4. Nosso Deus é já. Isso vai acontecer agora. Aí vem essas coisas. Então, vem aqui, podemos ou não ter prosperidade material aqui, mas temos essa vida abundante por causa da presença de Deus conosco aqui. E com certeza teremos uma recompensa eterna que supera toda a prosperidade terrena. Tá? Então, essa palavra do Edito Fernando aqui é muito interessante, é muito importante. Tá? Então, deu para entender, responder a questão? Tá? Então, acho que já deu para dar uma cobertura boa nesse aspecto aí. Essa pergunta que foi feita, eu creio que foi bem respondida. É bom ser rico? Bem, eu não posso responder, né? Porque eu não sou rico, né? Mas eu sou próspero, né? Porque prosperidade é não ter necessidade. Então, graças a Deus, sempre tive o que comer, sempre tive o que beber, sempre tive onde dormir. Então, eu sou próspero. Né? Sou próspero. E você também. Né? Nunca passou fome? Já alguém aqui passou fome? Graças a Deus, não, né? Então, somos prósperos. Mas se o Senhor quiser mandar riqueza, a gente não fica triste, não. Não fica triste, não, né? Mas Deus tem nos abençoado. Essa igreja tem passado uma experiência muito boa. Né? A gente vê o que nós fizemos aí no ano de 2021. Né? Foi uma luta, que a gente fala assim, uma luta contra exatamente esse espírito de ganância. Né? E nós lutamos e vencemos e enriquecemos a muitos. Né? Isso aí está registrado lá nos anais de Deus. Tenho certeza que Deus se alegrou muito com o que nós fizemos em 2001. Né? Foi uma bênção na vida de muita gente. Então, o dinheiro que Deus nos deu, nós repartimos, nós fizemos exatamente o que o apóstolo Paulo disse aí. Né? Enriquecemos a muitos, abençoamos e deixamos de ser abençoados? Ao contrário, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida
e transbordante. Esse é um princípio que muita gente não aprende, né? Se aprendesse, se todos aprendessem, que muitos ficam naquela condição, né? Não dá porque não tem. Aí o pastor Jair fala, você não dá porque você não tem, né? Mas você não tem porque você não dá. Então, o princípio de dar, de repartir, é um princípio bíblico que, se todos aprendessem, nós seríamos muito mais abençoados. Ok. Então, a próxima pergunta. Pergunta 5. Quais os lugares que Deus disse que os israelitas não adiantavam procurar os seus mandamentos para obedecer? Onde eles poderiam encontrá-los? Deuteronômio 30, os versículos 11 a 14, que também tem uma apropriação no Novo Testamento, que a gente vai citar, que é muito interessante. Ele diz aqui, versículos 11 a 14, esse segmento aqui é extraordinário. É a acessibilidade à vontade de Deus. Então, onde é que está a vontade de Deus? Revelada. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Então não tem dificuldade, não tem distância, ele não está inacessível, não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que o cumpramos? Então o que ele está dizendo aqui? Apóstolo Paulo vai em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai exatamente citar literalmente o que está aqui e mostrando uma aplicação extraordinária desses versículos. Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Então, olha só, não está no céu para que alguém diga: quem é que vai buscar? A gente não sabe onde está o mandamento. Quem é que vai lá no céu pegar para poder trazer, para a gente poder obedecer? Eles não podiam dizer isso. Nem no outro lado do mar, pegar um navio, quem é que vai fazer uma expedição para ir lá e depois trazer o mandamento para nós obedecermos aqui? E ele diz mais aqui, né? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. É exatamente esse processo aí, esse processo que não acontece na vida de Israel, e isso vai mostrar para eles que a lei é perfeita, é santa, é boa, mas eles estão vendidos, como diz o apóstolo Paulo, vendidos sob o pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é exatamente isso aqui que vai fazer com que a gente perceba a desesperada necessidade que Israel tem de um Salvador. Eles estão com o livro da lei. No tempo de Jesus, os escribas, os sábios estavam com o livro que falava a respeito de Jesus, da vida de Jesus. Os profetas, eles estavam com tudo ali na mão e não viram Jesus. Passou por eles, e algumas pessoas que não tinham assim nenhuma formação, como aqueles grandes mestres e teólogos que discutiam dia após dia com Jesus, não é? Então a eles foi revelada a vontade de Deus e eles viram o cumprimento das profecias na vida do Senhor Jesus. Já os fariseus, os saduceus, os escribas e os outros zeus lá daquela época, né? Nenhum deles conseguiu ver Jesus como sendo o cumprimento das promessas que estavam lá no Antigo Testamento. Mas aqueles homens simples, pescadores, homens rudes, que não tinham nenhum preparo teológico, a eles o Senhor se manifestou. E ele agradeceu, né? Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste esses pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então é um privilégio que eles tiveram, tá? E esse privilégio, o apóstolo Paulo, então, vai fazer uma analogia disso daqui, e também nós mesmos vamos ver esse cumprimento aqui, onde? Romanos capítulo 10, versículos 6 a 8. Puxa lá. Mas a justiça que decorre da fé, antes, para poder dar contexto aqui ao texto, tá?
Diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, ou seja, pela justiça que vem da lei. Mas essa justiça, para dar vida, né, ela tinha que ser cumprida na totalidade, e ninguém conseguiu fazer isso. E diz aqui, mas a justiça decorrente da fé, que é apresentada para nós hoje, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Olha o que Moisés disse lá, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Agora nós temos a realidade do verbo que se fez carne, ou seja, Deus sai do seu trono e vem para nós. Ali a lei foi dada por um mediador, Moisés. Agora, no cumprimento daquilo tudo para o que até o próprio Moisés apontou, no capítulo 18, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que ele vos disser, que se cumpre em Jesus. Agora, no tempo da manifestação, havendo Deus falado aos pais, antigamente aos pais pelos profetas, né, de muitas maneiras, atualmente nos falou através do Filho. Agora, em Cristo, olha o que diz aqui. Moisés escreveu que o homem viverá, ok? Mas a justiça, verso 6, decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Deus mesmo revelou. Quem descerá ao abismo? Agora observa bem que ele troca ali, em vez de ir da outra, longínquo do mar, ele faz aqui uma troca e diz, quem descerá ao abismo? Ou seja, quem vai ao mais alto ou às partes mais baixas para poder nos trazer essa revelação de Deus. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Aí ele aplica aqui e faz uma analogia, não é, muito interessante, que como apóstolo, né, está autorizado a fazê-la. Aí ele diz, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Tá? Então, aí o apóstolo Paulo vai e conclui. Observa bem que ele cita aqui, Deuteronômio 30, versículos 12 a 14. E ele vai e conclui, isto é a palavra que pregamos. E então ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele explica, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está citando o que aqui? Isaías 28, 16. E ele diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, na igreja hoje, isso é um ponto chave e fundamental, na igreja hoje não há essa distinção entre os judeus e os gentios. No corpo de Cristo hoje, judeu e gentio, para entrar nele tem que entrar pela mesma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Então, alguns aí dispensacionalistas dizem que Deus tem um plano separado para Israel e outro plano separado para a igreja. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Tá? E hoje qualquer judeu, para poder estar dentro do plano de Deus, ele tem que receber a Cristo como seu Salvador e entrar na igreja, do mesmo jeito que o gentio entra. Né? E isso foi uma lição bem difícil para poder os judeus aprenderem até nos tempos, né, primitivos, porque quando Deus mostrou aquela visão, né, na época que mandou pregar para Timóteo, para Cornélio, né, mandou Pedro matar todos os animais que viram ali num grande lençol, e aí ele diz, não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda, rapaz, não faça do imundo aquilo que Deus purificou. Aí isso aconteceu, parece que 3 vezes, para convencê-lo de que ele tinha que pregar para Cornélio. Ele chega lá, ele prega aquela mensagem, né, quase que desculpando porque estava pregando. Aí quando ele chegou no ponto-chave, que através de Jesus os pecados seriam perdoados, o Senhor vai e batiza Cornélio e todos que ali estão do Espírito Santo. Aí Pedro, agora não tem mais jeito, agora a gente tem que batizar esse pessoal. Eles receberam o Espírito Santo como nós, e agora? Mostrando que não há mais distinção entre judeus e gentios. Todos
são os mesmos num só corpo, que é a igreja. Então, essa verdade é fundamental, mas quem não conhece isso, não conhece o Evangelho, e por isso, quando vai interpretar Apocalipse, se perde totalmente, não tem noção do que seja a última revelação. E Apocalipse fica como um livro fechado para eles, embora seja uma revelação, o livro está aberto. Deu para entender? Então, olha só, essas palavras que estão aqui em Deuteronômio, elas têm essa repercussão aqui, são apropriadas aqui pelo apóstolo Paulo, e aí ele faz uma aplicação hoje à nova aliança. Então, o que vocês estão percebendo? O que vocês estão percebendo? Que tudo que está acontecendo aqui, na realidade, está acontecendo na forma de sombras. A realidade simbolizada acontece hoje na igreja. Certo? Pelo que a nossa responsabilidade é muito maior. Hoje nós temos que estudar a palavra de Deus e entender qual é a nossa função hoje no mundo, qual é a nossa responsabilidade no mundo. Nós temos uma grande responsabilidade. Para isso, nós precisamos nutrir o nosso conhecimento da vontade de Deus, e é o que nós temos procurado fazer sempre aqui, trazer o conhecimento da vontade de Deus para a igreja saber como atuar no mundo, qual é o seu papel no mundo. Então, o crente não pode ficar como recém-nascido a vida toda, bebezinho precisando de mamadeira. Tem que comer e já começar a procurar alimento sólido, né? A criancinha pega ali no início, só mamando no peito e tal, daqui a pouco ela começa a comer alguma coisinha, tal, daqui a pouco já está com a colherinha lá, comendo uma coisinha batidinha, né? Daqui a pouco, né, um arroz e feijão, a moda brasileira, né, tal, uma carninha, né, bem desfiada assim, daqui a pouco, né, o alvo é que ela prossiga e vai comendo alimento sólido. Mas o apóstolo diz que o alimento sólido é para os perfeitos, né, usando uma metáfora aqui, mostrando o crescimento espiritual. Então, se não cresce, aí quando come um alimento mais forte, dá disenteria. Aí não consegue comer um mocotó espiritual, não. Tá? Então é por isso que muitos crentes também têm certas doutrinas bíblicas que para eles são um mocotó que dá uma disenteria. Quando fala em predestinação, eles falam assim, predestinação, eleição, parece que eles dão um troço, né? Eles não ficam assim, apavorados. Né? E quando fala que Deus tem livre-arbítrio, falar que o homem tem livre-arbítrio, conforme eles entendem, eles ficam satisfeitos. Agora fala, Deus tem livre-arbítrio, ele escolhe aquele que quer. Não, Deus tem que escolher todos. Então, é exatamente por quê? Porque eles só sabem, isso aí é mamadeira ainda, é mamadeira, está comendo alimentozinho que não tem condição de comer um alimento sólido. Né? E isso, o alimento sólido é para os perfeitos, os experimentados, os que são maduros em Cristo. Então, é complicado para eles isso. Ok, o apóstolo Paulo, então, nos mostra aqui a próxima pergunta. Pergunta 6, estamos terminando. Quais as 4 coisas que Deus prometeu a Israel e o que os israelitas teriam que fazer para livrar-se delas e prosperar na terra na qual estariam? Versos 15 a 16. Vejam, hoje, coloco diante de vocês a vida e o bem. Olha aqui os adjetivos, que são 4. A vida, e o que está associado à vida, e o bem, e a morte e o mal. Então, tem 2 binômios aqui, vida e bem, morte e mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, vocês observam bem que sempre quando se fala em obedecer a Deus, vem uma condição bem anterior, que é o amor a Deus. Obedecer por conta de quê? Por causa do amor a Deus. Não é uma obediência mecânica, interesseira, ou dessa tipo, toma lá da cá, não. É uma obediência, que ele fala aqui, se vocês amarem ao Senhor. Tá? Então isso aqui, ordem que amem ao Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Resultado, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, amando. O primeiro ponto é aquilo que ele vai sempre reiterar no Deuteronômio. Amar ao Senhor Deus. Mas esse amor a Deus e amor ao próximo, ele se concretiza na realidade onde? Quando Jesus vem e dá a possibilidade de isso ser uma realidade dentro dos nossos corações.
né? Aí Jesus vem e dá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, resume toda a relação nossa com o próximo e com Deus, na vertical e na horizontal. Tudo tem que ser a partir do amor, mas isso já não é mais algo que eu vou decidir amar, né? É o fruto do Espírito. Qual é o primeiro, na relação do fruto, porque ali não diz frutos do Espírito, na relação do fruto do Espírito, qual é o primeiro elemento que é apresentado? Que é, por assim, o solo onde medram todas as outras virtudes. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, me parece, por aí. O que é que diz? O fruto do Espírito, qual é o primeiro? Amor. O amor é o primeiro, e é o solo onde medram todas as demais virtudes cristãs. Então, isso aí vai ser algo que já não é. Se é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que nos regenera, e através desse processo de santificação, ele vai descontinuando em nós as obras do velho homem, em nós, e vai, por outro lado, trazendo à tona aquilo que caracteriza o novo homem. Então, é como despir das roupas velhas e colocação de uma roupa nova. E aí o fruto do Espírito é amor, mas o quê? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aí. Com tudo isso aí, diz, olha, contra isso aí, o apóstolo Paulo diz, não há lei. Quem tem isso, tem tudo. E isso é produzido em nós pelo Espírito Santo. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, quanto mais busca do Espírito Santo, quanto mais dedicação no aprendizado e prática da palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus e nos submetemos a ela, e o fruto do Espírito vai brotando na nossa vida. É como um fruto mesmo, vai brotando e vai desabrochando. E os gominhos são esses aí. Tá na base ali o amor, e os outros são os gominhos aí, o fruto do Espírito. Então aí, esse é o alvo da vida cristã e do crente maduro, adulto. Que não tem isso, fica como os coríntios lá, né? Crianças. Então, é importante. Ok? Próxima pergunta. Pergunta 7. Qual a coisa que, se Israel fosse seduzido a fazer, o que lhe aconteceria? E o que o Senhor declarou que inevitavelmente lhe aconteceria na sua terra? Versículos 17 e 18 dizem. Então eles têm 2 binômios. Vida e... Vida e bem. Morte e mal. Então, são sobre 2 domínios. Foi o que foi projetado lá dos montes. Né? O Monte Ebal e o Monte Gerizim. Olha lá. Já está sobre a terra. Eles vão simplesmente se apropriar daquilo que eles fizerem. Obedecendo ao pacto, bênçãos. Desobedecendo ao pacto e não sendo perdoado, que ainda tinha um atenuante. Né? Buscar o perdão. Então aí, algumas coisas que eles seriam tentados a fazer, que são as coisas que mais aborrecem a Deus. Versículo 17 diz assim: mas, contraste aqui, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Percebe? Então aqui já está também a sanção negativa do pacto. Se inclinarem, né, for seduzido, observa bem que o servir outros deuses vem através do quê? De um processo de sedução. E vocês lembram que o apóstolo Tiago disse a respeito disso? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas
Cada um é tentado quando atraído e seduzido, né? Atraído e engodado e enganado pela sua própria concupiscência. E que diz lá, Tiago, capítulo 1? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, esse processo está também em ação, está ativado na nova aliança. Pecado sem perdão gera a morte. Assim como Israel tinha uma alternativa de se arrepender e confessar e expiar o pecado, da mesma forma há essa alternativa hoje. Porém, né, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do nosso estudo da Palavra de Deus. É tudo sob o critério de avaliação de Deus. Tá? Deus é que vai avaliar e vai, porque muita pessoa, eu vou pecar porque meu Deus me perdoa e tal, vai nessa aí, entra por essa vereda aí, quando ele vê já está morto. Você não sabe qual o critério que Deus vai usar, tem uns que Deus perdoa, tem outros que Deus não perdoa, tem uns que Deus poupa, mata um e poupa outro, né? Então, é um terreno movediço que não vale a pena entrar, né? Eu tenho exemplos na nossa vida de ministério pastoral, a gente tem muito exemplo. Tinha um lá em Acari, foi em Acari que aconteceu isso. O indivíduo cismou de seduzir uma irmã para poder ser mulher dele também. Ele já era casado com a irmã, esposa, membro da igreja, e cismou de arrumar mais uma lá na igreja. Né? O pastor foi conversar com ele, ficou aquele boato, né, para lá e para cá, aquele boato, aquele zum lá, e então, até que o pastor foi confrontado de saber que história é essa que estava rondando lá. Aí ele respondeu assim para o pastor: pastor, tem dinheiro para sustentar as duas? Assim mesmo. Assim mesmo, falou para o pastor Valdir Carvalho. O pastor Valdir, rapaz, é assim que você me responde? Ok, tá. Aí o pastor Valdir só fazia isso, né? De madrugada já está lá diante do trono, né? Aí buscou o Senhor, passado um tempo, pouquíssimo tempo, foi afetado por um câncer, que foi comendo ele todinho, e ele foi excluído da igreja, depois disso, obviamente, né? Foi excluído, e aconteceu de ele, nas últimas já, numa condição assim, que já estava já indo embora, aí foi na igreja pedir perdão. O dia que ele pediu o perdão lá na igreja, foi uma cena dramática e triste, viu? Aquele indivíduo que era forte, trabalhador, tinha bastante recurso e tal, dava um bagaço comido pelo câncer. Aí ele foi lá na frente da igreja: irmão, eu quero pedir perdão à igreja e quero pedir reconciliação à igreja. Está perdoado, em nome de Jesus. Amém. Ele propôs a reconciliação? Propõe. E daqui a pouco foi só para enterrá-lo. Logo já estava morto. Percebe bem? Então são coisas que é isso que o pecado sendo consumado gera a morte, né? Então não é bom brincar com isso que chama pecado, porque na própria lei tem um versículo em Levítico que diz: e sentireis o vosso pecado quando ele vos encontrar. É um filho que gera, que chega lá na frente, né, como o Tiago pinta ali, é um filho que o sujeito gera, que não reconhece a paternidade, e quando chega lá na frente, aí ele chega: opa, eu estou aqui agora, cresci, vim te matar. Ué, mas me matar? Quem é você? Eu sou seu filho. Aí o pecado sendo consumado, depois que ele cresce, gera a morte. Pai mata o pai. Essa figura que o apóstolo Paulo ele apresenta ali. Então, não é nada bom esse caminho. Infelizmente, o Senhor falou que muitos têm entrado por esse caminho. Ainda mais agora, né? Agora, cadê os profetas? Então, aí agora está do jeito que quem não tem temor quer. Só que Deus está na frente da obra de Deus, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, e o Senhor avisa, né? O Senhor dá sinal, o Senhor avisa, mas o Senhor cobra, e a gente sabe que cobra. O crente paga aqui, não paga lá do outro lado, paga aqui e agora. E diz: então hoje lhes declaro, se vocês se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão.
não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Então, já está decretado. E a última pergunta, a pergunta de número 8, fecha nosso estudo de hoje, e diz: o que Deus tomou por testemunha do que ele estava propondo como castigo a Israel, e o que eles poderiam fazer para prolongar os seus dias? O versículo aqui, Deus diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Por que Deus estava tomando o céu e a terra? Isso é um merismo, né? Ou seja, o universo, assim como Deus fez os céus e a terra, isso é um merismo que quer dizer a totalidade do universo, e a terra, obviamente, que é o planeta destaque onde nós vivemos, né? Mas quando Deus toma os céus e a terra, porque Moisés vai morrer, os sacerdotes vão morrer, Josué vai morrer, mas as testemunhas que estão ouvindo isso hoje, os céus e a terra, estarão vivas para poder saber: olha, eu prometi isso, então eu vou cumprir. E o Deus que está prometendo, ele não está condicionado ao tempo, ele está na eternidade, e para ele passa um tempo, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Daí ele diz: tomo o céu, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Observa bem que agora vocês vão ver o trocadilho: a vida e a morte, as antíteses, a bênção e a maldição. Tá? Escolham, pois, a vida. Então, o conselho que eu dou para vocês: escolham, pois, a vida. E o que é escolher a vida? Obedeçam a minha voz, obedeçam a minha vontade. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Olha o verbo: amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Se vocês fizerem isso, a terra é de vocês, desfrutem dela, vão ser cabeça e não cauda, vão ter prosperidade para emprestar a outros e não pegar emprestado. E aí, olha o que o Senhor está dizendo para eles aqui: escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu lá atrás, né? Dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui tem tudo para fazer o quê? Para terminar assim: e foram felizes para sempre. Mas a história vai nos revelar que as coisas não foram assim, e por conta disso eles sofreram muito, e é um povo que sofreu, viu? Povo que sofreu. Israel sofreu e sofreu muito. Mas que nós possamos, a partir de todo o conhecimento que a gente tem da história, que nós possamos hoje nos apegarmos pelo Espírito de Deus que nos foi dado, como hoje que somos igreja, que nós possamos nos apegar à vontade de Deus, fazer aquilo que está dentro do coração de Deus, nos aplicarmos a obedecer a Deus, tá? E procurarmos manter esse relacionamento com Deus. Errou, confessa, busca perdão em Deus, não oculte o erro, porque senão as consequências vêm. Tá? As consequências vêm. Mas o que Deus quer é isso aqui. Ó. Façam isso, escolham, pois, a vida, né, para que vocês vivam, os seus descendentes, amando ao Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele. É exatamente o que Deus quer para nós hoje. E é o que nós podemos fazer pelo poder do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe. Espero que esse estudo tenha sido de utilidade para todos nós. Que nós possamos sair daqui com bons propósitos e viver uma vida que realmente agrade ao Senhor, para continuarmos desfrutando das sanções positivas do novo pacto, e nunca das sanções positivas que são as disciplinas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. דברים, פרק למד. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך,
ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת, והטיבך וירבך מאבותיך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב, כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה הזה. כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה? ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית, וברכך אדוני אלוהיך, בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגדתי לכם היום, כי עבוד תאבדון. לא תאריכון ימים על האדמה, אשר אתה עובר את הירדן, לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם.